chamo Marjorie Clear. E a gente veio apresentar o podcast para vocês, Vicente Januzzi, Conectando Rede, Vozes e Saberes, orientado pela professora Fernanda Soto. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, a nutricionista Amanda Alves. Oi, gente, eu sou a Amanda, sou formada pela IBMR, estou aí há uns 2 anos atuando na área, faço trabalhos voluntários e alguns atendimentos. Legal. A gente vai começar uma série de perguntas com você e a gente vai comentando. Claro. Primeira pergunta, como poderíamos diferenciar os alimentos processados dos ultraprocessados? Bem, os alimentos minimamente processados, eles são alimentos mais naturais. Os ultraprocessados é mais fácil de reconhecer, porque eles são produzidos por grandes indústrias alimentícias. Então, se a gente olhar ali os ingredientes, a gente consegue identificar substâncias que foram feitas em laboratório, que a gente não conhece o nome. Então, isso é um fácil indício para a gente saber quais são os alimentos ultraprocessados. Legal. Você consegue dar exemplos pra gente? Sim, McDonald's, refrigerantes, biscoitos recheados são alguns exemplos. Legal. Uma pessoa com problema alimentar, como uma compulsão alimentar, ela pode iniciar um processo de alimentar de alguma forma adequada? Sim, o primeiro passo para uma pessoa que tem compulsão alimentar, distúrbios, é procurar primeiro ajuda nutricional e ajuda psicológica juntos, porque pode ser problemas psicológicos da pessoa que descontam na comida. É muito importante saber a origem disso. E aí, conforme os atendimentos nutricionais, a gente vai adaptando medidas que cabem na vida da pessoa, na rotina, para que a gente consiga reduzir os impactos dessa compulsão. Também alinhar alimentos estratégicos na hora, a pessoa ter o conhecimento, saber que está passando por isso. Também comer intuitivo, comer com atenção, também são algumas formas, estratégias que a gente aborda na questão nutricional. Interessante. O que são os macronutrientes? Os macronutrientes, a gente sempre ouve falar muito do carboidrato, da proteína e da gordura. Esses são os principais que são a base da nossa alimentação. Carboidratos são massas, pães, tapiocas. Proteínas são carnes, peixes, ovos, feijão, e as gorduras são abacate, óleo, azeite, alguns tipos de peixe que contêm mais gordura, que são importantes na absorção de vitaminas. Legal. Como os hábitos alimentares influenciam no desenvolvimento de doenças, como a diabetes, a hipertensão e essas coisas assim? A nossa alimentação, ela está muito voltada para nossa rotina. Quais são os alimentos que estão disponíveis ali no nosso dia a dia. Então, quando a gente tem um alto consumo de alimentos ultraprocessados, isso vai impactando aos poucos na nossa alimentação, seja no peso, na disposição do dia a dia, e a longo prazo, esse excesso de calorias que os alimentos ultraprocessados traz à nossa dieta pode causar ali um desenvolvimento de diabetes, de hipertensão, um peso acima do ideal. As pessoas podem ter isso mesmo sem saber, tipo assim, tá passando por um processo desse, porque geralmente quando a gente pensa em, tipo assim, obesidade, a gente pensa numa pessoa já, uma forma um pouco diferente física, mas tem como uma pessoa passar por isso sem a própria pessoa perceber? Sim, tem muita gente que tem aí diabetes, hipertensão, tá com a pressão lá em cima e não sabe por quê. Então é sempre bom a gente procurar um médico, procurar também um nutricionista, alinhar a nossa alimentação ao que é saudável, evitar os alimentos de embalagem, ultraprocessados, de grandes indústrias, que isso vai ajudar a reduzir um pouco a caloria, ter uma alimentação saudável, mas a alimentação não é tudo, tá, gente? A gente precisa também praticar exercício físico, isso também é muito importante. São coisas assim que a gente nem imagina, São coisas que às vezes a gente tem e a gente não sabe. Isso. Os alimentares influenciam na rotina de uma pessoa?
Bem, a nossa alimentação está muito influenciada na nossa rotina o tempo todo, a gente vive para comer. Então, a gente ter uma alimentação saudável vai trazer muitos benefícios a longo prazo. Boa motivação no dia a dia, a prática de exercício físico também é muito importante. O consumo de alimentos impróprios, ultraprocessados, a longo prazo pode gerar doenças crônicas, né? Obesidade, diabetes, hipertensão. Como que uma pessoa pode desenvolver tudo isso? Você tem como explicar um pouco melhor? Bem, isso são a longo prazo esse mau hábito de se alimentar ruim. Então, o excesso de calorias pode causar uma obesidade. Alimentos com muito sódio pode trazer uma hipertensão com a pressão muito alta. Entendi. É bem complicado, né? bem perigoso. E é muito individual, cada pessoa pode gerar um transtorno diferente de outra. É de corpo para corpo, né? Essas coisas assim, Exatamente. essas coisas acontecem. Enfim, de que forma a propaganda influencia nas nossas escolhas alimentares? O marketing das empresas é muito alinhado para gerar esse desejo, essa vontade da gente comer um alimento gorduroso, um alimento super calórico, porque isso acaba viciando. Esse açúcar na gente gera um gatilho de que algumas horas depois a gente vai querer trazer para o corpo mais açúcar. E questão do marketing, de você gerar a vontade na pessoa para comprar tal alimento, isso é muito forte na indústria. A gente olha assim, né, nas propagandas de McDonald's, aí aparece assim, aqueles danones, aquelas tortas, aí, por exemplo, a torta de maçã, a gente sempre acha que é saudável. A gente nem sabe se a maçã ali, ela passou por um processo. Que provavelmente passou, porque tem aquela calda toda, né? Cheio de açúcar, e a gente pode procurar olhar a tabela, procurar ver quanto de caloria tem aquilo, e a gente vai começando aos pouquinhos, né? A gente compara aqui um chocolate, compara um hambúrguer, e quando você vai ver, você já tá assim, meu Deus, quanta caloria, quanto carboidrato, quanta gordura, é desnecessária, que a gente nem precisa no nosso dia a dia. O que é a segurança alimentar e como ela pode afetar a população de um país? A segurança alimentar fala muito sobre levar um alimento seguro e de qualidade para nossa mesa, para o que a gente está comendo. Então, a questão do SUS, da Anvisa, de estar regularizando ali as empresas para chegar um alimento certo na nossa mesa, um alimento sem bactérias, um alimento impróprio para consumo, e também a segurança alimentar, ela está presente dentro do restaurante, na forma que o restaurante está recebendo a mercadoria, da forma que ele vai preparar e servir, porque a gente está fora da cozinha, né? A gente não sabe se a cozinha está higienizada, naquelas condições. Tem bastante Então, dessas lanchonetezinhas assim de esquina, né, que a gente olha assim meio duvidoso. Exatamente. Não sabe, né, da onde está vindo aquele elemento que a gente vai comer. Por isso que a vigilância sanitária, a segurança alimentar é muito importante pra gente. Verdade. Quais são os riscos das dietas restritivas e da busca por um emagrecimento rápido? Bem, o emagrecimento, ele é muito complicado, porque não é algo que vai ser assim, rápido. O emagrecimento, ele precisa de motivação, de dedicação, ele vai ser a longo prazo. A gente cai no erro de achar que uma dieta restritiva vai fazer a gente emagrecer rápido, mas traz outros prejuízos para o corpo. Você ter uma alimentação muito restritiva, com poucas calorias, isso pode trazer um efeito contrário, na verdade. A gente acha que vai emagrecer, mas na verdade o corpo vai achar que a gente tá segurando a energia e ele vai começar a segurar mais e mais e mais energia, e a gente vai ter um efeito contrário. Então, cair nessa tentação de vou comer menos, vou me restringir,
pode desencadear outros problemas até psicológicos. Caramba. Então é muito sério. Mas assim, essa coisa do emagrecimento em si, às vezes nem é só sobre a alimentação, né? É porque a gente também pode comer saudável, mas a gente não gasta aquela energia que a gente tá Exatamente, isso é um ponto muito importante. O exercício físico, ele vai ajudar a gente a gastar toda essa energia. Na verdade, a gente não perde gordura, a gente tem a nossa célula e a gente só desinflama essa célula. Então, o que vai ajudar aí é o exercício físico e uma boa alimentação. Assim, vou trazer um ponto aqui que a minha mãe, ela fazia uma dieta que aparentemente o nome é a dieta carnívora, que é só de você comer carne. Só que, por que eu vi assim? Porque eu vi uma influenciadora no TikTok fazendo um marketing de uma propaganda de uma marca de carne e ela falou que ela só come, que ela tava se sentindo super bem. E quando eu fui questionar minha mãe, ela falou que quando ela fazia, nossa, era horrível e que na real o que era para ser um emagrecimento, como você falou, acabou desencadeando outras coisas e ela acabou desenvolvendo pressão baixa por conta disso, por conta de só comer carne. Isso acontece muito, porque a gente precisa ter uma alimentação equilibrada com os macronutrientes, né? Carboidrato, proteína e gordura. Você falou que ela tá fazendo uma dieta só de carne, então uma dieta só de proteína. Isso vai ajudar no músculo, na construção. Mas e a questão da energia do dia a dia, que falta ali do carboidrato, do arroz, da massa? Isso também é importante. Sim. Às vezes tem um tal de terrorismo nutricional. As pessoas demonizam o carboidrato, o arroz, o pão, mas gente, na verdade, ele é bom. A gente misturar o carboidrato, a proteína, a gordura vai fazer bem para o nosso corpo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas dietas restritivas que a gente vê na internet. Assim, uma última pergunta que eu queria fazer para você hoje, pra gente conseguir finalizar. Você, Amanda, nutricionista, o que você indica pra gente que é jovem, que ainda está nesse processo de ensino, de estudo? O que você indica para nossa alimentação, para daqui a alguns anos a gente estar muito melhor do que está agora? Enfim, para qualquer coisa que a gente for fazer. Gente, eu indico, agora é o momento de vocês, agora que o corpo de vocês vão mudar daqui pra frente, é hora de fazer as decisões corretas. Então eu indico ter uma alimentação balanceada, tomar um bom café da manhã é importante, almoçar, comer bastante salada, comer legumes, arroz, feijão, proteína, isso é muito importante. Ter essa alimentação saudável que a gente vai levar o nosso corpo até o final da vida. Então se a gente começar agora com um pouquinho, é o que vai dar um resultado bem legal lá na frente. Fazer atividade física. Às vezes a gente não gosta de um tal exercício, mas se a gente procurar um que a gente se adapta, a vida vai ser muito mais leve, o processo vai ser muito mais legal. Legal. Bom, Amanda, a gente queria te agradecer pela disponibilidade, por ter tomado o seu tempo para estar aqui com a gente, compartilhando o seu conhecimento, seu desenvolvimento e trazendo esse assunto que é muito importante, principalmente para os jovens. Eu agradeço demais pelo convite, por participar desse podcast. Podem contar comigo sempre para o que precisarem. A gente que agradece. A gente agradece. Então, gente, foi isso. Muito obrigada por terem assistido. E é isso. Obrigada. 2, 3 e já. Oi, gente, isso é um teste, só pra gente ver como é que vai ficar o áudio. Eu vou falar uma coisa. Oi, gente, bom dia. Só pra ver como é que vai. Os riscos das dietas restritivas e da busca por emagrecimento rápido. Isso daí Descarregou? Psicólogo, formas de lidar com isso, de ajustar a alimentação. Gente, eu tinha parado de gravar. Por que os riscos das dietas restritivas e da busca por